O Flamengo tem chances mínimas de ainda ser campeão brasileiro, né? A combinação é a seguinte, tem que vencer os 4 jogos que faltam. Se tropeçar hoje contra o Ceará, o Atlético Mineiro é campeão mesmo sem entrar em campo. Mas não é só isso não, se o Galo vencer um dos 3 jogos que ainda tem, é campeão. E aí não interessa o que o Flamengo faça, né? Isso sem Renato Gaúcho, que não trabalha mais no clube. A demissão foi anunciada antes do treino da tarde de ontem. O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após conversa entre as partes, o técnico Renato Gaúcho não comanda mais o time principal. Publicou o clube nas redes sociais. Maurício Souza, auxiliar que trabalha na comissão técnica, vai dirigir a equipe até o fim do Campeonato Brasileiro. Renato chegou ao Fla no início de julho. O time disputava a Copa do Brasil, a Libertadores e ocupava a 8ª colocação do Brasileirão. Era o meu sonho treinar o Flamengo, pela grandeza, que eu considero o Flamengo tão grande quanto uma seleção brasileira. O início foi promissor. O Flamengo emplacou uma sequência de 7 vitórias com 25 gols marcados. Mas quando os maus resultados apareceram, parte da torcida começou a criticar o técnico. O coro dos descontentes só aumentou com a eliminação na semifinal da Copa do Brasil. 3-0 para o Atlético Paranaense. Ali, Renato passou de técnico contestado a alvo da torcida. Ouviu a arquibancada do Maracanã homenageando o antigo treinador e campeão da Libertadores, Jorge Jesus. Você não vai ter sucesso de 100%. O próprio Jorge Jesus esteve aqui e perdeu, saiu da Copa do Brasil também, né? Depois ganhando o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. O Flamengo não conseguiu ganhar a Libertadores e as chances no Brasileiro são mínimas. Renato deixou o clube sem ganhar títulos. Foram 38 jogos, 25 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. A diretoria e a torcida do Flamengo estão atrás do Jorge Jesus de novo, né? Ou de um novo Jorge Jesus. Fazer o que aconteceu em 2019, que é impossível isso acontecer novamente. Então a torcida tem que ter um pouquinho mais de paciência, a diretoria já buscou perfis diferentes e nada deu certo. Tem tempo para pensar, para ter um planejamento, para dessa vez acertar na escolha do treinador. A internet rapidamente começou a repercutir a saída do Renato. E o nome do argentino, Marcelo Gallardo, bicampeão da Libertadores com o River Plate, apareceu como favorito entre os torcedores. Gallardo é um treinador vencedor, muitos anos numa equipe gigante da Argentina, conhece do futebol sul-americano, sem dúvida nenhuma, é um nome certo a se contratar. Agora, se vai funcionar ou não, depende de como ele vai chegar no Brasil, de como a torcida vai entender o trabalho dele. A torcida vai reencontrar o time novamente hoje no Maracanã. Partida pelo Campeonato Brasileiro contra o Ceará. 36 mil rubro-negros compraram ingressos para esse jogo. A grande maioria foi vendida antes da final da Libertadores contra o Palmeiras. Seria uma maneira da torcida comemorar o título da Libertadores junto aos torcedores no Maracanã. Agora, o desafio do time vai ser evitar uma festa, a do Atlético Mineiro. O Galo será campeão brasileiro caso o Flamengo empate ou perca para o Ceará. E o rubro-negro vai ter desfalques. Isla, Rodrigo Caio, Davi Luiz, Felipe Luiz e Arão não foram relacionados para a partida. A temporada não terminou, o Flamengo ainda não perdeu o Campeonato Brasileiro. Muito difícil, quase impossível. Mas os atletas têm que entrar em campo com motivação, animados, porque no futebol, a cada 3 dias, você tem a chance de mudar a história. É no que acredito, Fernando, que mesmo depois do vice na Libertadores, vai levar a família toda ao Maracanã para ver o Flamengo jogar. Eu ainda acredito nesse título do brasileiro. É uma chance muito remota, mas a gente tem que acreditar até o fim, né? E olha só, membros de uma torcida organizada do Flamengo foram até o Ninho do Urubu conversar com o Andreas Pereira, que falhou na final da Libertadores, né? Foram lá, prometeram apoio, mas cobraram mais atenção dele. Ou dá apoio ou cobra, né? E outra, não é lugar de torcedor, né? Dentro do CT é lugar do jogador, comissão técnica, pessoal que está trabalhando, né? Boa tarde para você.